aí, moçada, vamos começar a estudar matematicamente os nossos espelhos esféricos, ok? Para isso, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Eu fiz o desenho do espelho côncavo, poderia ter feito convexo, mas eu prefiro o côncavo, ok? Onde eu coloquei aqui um objeto, tá? E usando aqueles dois raios que eu adoro, né? O raio paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. E o raio que vem no vértice sai com o mesmo ângulo. E achei aqui a nossa imagem. Vocês estão lembrados do outro vídeo? Que quando o meu objeto está aquém do centro de curvatura, né, para lá do centro de curvatura, eu tenho uma imagem entre o centro de curvatura e o foco. Ela é real, porque é o próprio raio de luz refletido, que estão os raios de luz refletidos que estão formando a imagem. Ela é invertida e ela é menor. Está aqui, ok? Muito bem. Eu vou usar esse esquema para deduzirmos a equação do aumento linear, tá? Que é fundamental, é uma das equações fundamentais para a gente poder trabalhar, resolver os problemas, tá? FUVEST, UNESP, ENEM, enfim, todos os grandes vestibulares, cai essa matéria. E não é só um aspecto matemático, eu tenho que entender, eu tenho que saber enxergar isso na prática, tá? Então, todos esses detalhes que nós estamos passando para vocês em vídeos, é fundamental que vocês saibam direitinho. Aqui eu vou deduzir. A dedução não é necessário que você decore, que você saiba deduzir. Mas pelo menos você tem uma ideia de onde vieram as fórmulas. E as fórmulas eu tenho que guardar. E elas eu tenho que saber. Inclusive com as suas particularidades. O que representa cada uma das letras. Ok? Então vamos lá. Comecemos aqui. Nós vamos começar estabelecendo uma legenda para nós. Uma regra. Primeiro tem que entender assim. Quando eu vou escrever alguma coisa matematicamente, eu tenho que ter alguns critérios para saber diferenciar as coisas. Então, por exemplo, olha cá. Eu tenho aqui, nós vamos chamar de P a distância entre o objeto e o espelho. Tá? Nós vamos chamar de P' a distância da imagem e o espelho. Então, como é que é? P, objeto para o espelho. P' da imagem para o espelho. Maravilha? Joia. Muito bem. Vamos estabelecer alguns outros critérios. Primeiro, quando nós falarmos que uma imagem é direita, ou seja, ela tem a mesma orientação do objeto, o objeto está para cima, ela também está, o objeto está para baixo, ela também está, ou seja, orientações iguais, ela é direita. Nesse caso, matematicamente, nós vamos dizer que o I... Quem é o I, peixe? O I é o tamanho da imagem, ok? Que esse tamanho da imagem é um valor positivo, tá? Então, imagem direita, quando eu vou reescrever o tamanho da imagem e me refiro a uma imagem direita, tem que ser positivo, beleza? Tá. Se a imagem for invertida, como é esse caso aqui, gente, olha, ela está invertida em relação ao objeto. Então, o que eu faço? I é negativo. Então, matematicamente, eu coloco um I negativo quando eu estou me referindo a uma imagem invertida. Tá? Bom, quando a imagem for real, eu vou dizer que o P', quem é P'? A distância da imagem para o espelho. Se ela é real, eu digo que o meu P' é positivo. Olha só, P' positivo significa imagem real, que nem esse caso aqui. Ou seja, os próprios raios refletidos é que formam a imagem. Perfeito? É uma imagem que eu posso projetar. Essa imagem eu posso projetar num anteparo, numa tela. Perfeito? Então tá. Se a imagem for virtual, ou seja, eu tenho que prolongar os raios para achar a imagem. Eu não consigo projetar essa imagem. Eu só consigo vê-la através do instrumento óptico. Nesse caso, eu digo que o P' é negativo.
negativo. Ok? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi estabelecer uma legenda, estabelecer algumas situações padrão, universalmente padrão, tá? Para que possamos escrever matematicamente as equações que nós queremos. Tudo bem? Muito bem, gente. Esses raios foram fundamentais, eu tive que fazer esses raios para poder determinar a posição da imagem, tá? Agora, para facilitar a minha dedução, eu vou usar o seguinte critério com vocês. Vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou apagar, tá? Este raio aqui. Vou apagar esse raio, tá? Porque eu já sei como que é a imagem aí. Eu vou só apagar esse raio, só para eu poder deduzir, para ficar mais fácil para vocês poderem enxergarem o que eu quero mostrar ali, ok? Então vamos lá? Vamos apagar aqui, ó. Olha só. Aqui. Aqui. Vou usar a regra do dedo. Olha cá. Vou apagar. E vou apagar. Beleza? Muito bem. Então, na verdade, gente, olha só. Olha o que nós ficamos aqui, ó. Bem, então, na realidade, eu fiquei só com esse raio que passa pelo vértice aqui. O que nós já sabemos da nossa videoaula anterior, tá? Que o raio que vem no vértice, sai do vértice com o mesmo ângulo que ele entrou. Então, eu já sei que, obrigatoriamente, este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, tem que ser igual a este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Maravilha? Ok? Bem, agora vamos observar o seguinte. Eu acredito que agora seja tranquilo para todo mundo ver. Primeiro, olha só. Se nós observarmos, eu tenho aqui um triângulo, ó. Esse triângulo tem um lado que é o tamanho do objeto e um outro lado que é o P. Essa distância daqui até aqui é P. Perfeito? E tem um outro triângulo formado pelo I. Olha lá, esse triângulo menor aqui. Esse triângulo tem um lado que é o tamanho da imagem e um outro lado que é o P'. E esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Qual é a regrinha de semelhança de triângulo? Dois triângulos serão semelhantes se tiverem dois ângulos iguais. Perfeito? Muito bem. Observe que esse triângulo grande aqui tem o ângulo alfa e esse triângulo pequeno também tem o ângulo alfa. Observe que esse triângulo grande tem um ângulo aqui de 90 graus, esse pequeno também tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então eu posso perfeitamente dizer que esse triângulo aqui que eu vou chamar de número 1, esse triângulo aqui, ó, vou chamar de triângulo número 1, aqui. Tá? É exatamente igual a este outro triângulo aqui que eu vou chamar de número 2, ó. Aqui. Ok? Então são dois triângulos exatamente iguais. Então, observando como eles possuem dois ângulos iguais, tá? Observe que os triângulos 1 e 2 observe que os triângulos 1 e 2 são semelhantes. São semelhantes, tá? Bem, aí eu posso usar aquela relação de proporção dos lados para triângulos semelhantes. Se são semelhantes, existe uma relação de proporção dos lados. Qual é essa relação? Então eu posso perfeitamente dizer o seguinte, observe, esse 2 é semelhante a 1, então eu posso dizer que esse lado está para este e está para O, do mesmo jeito que, dá uma espinguinha aqui, do mesmo jeito que este lado está para esse, P' está para P.
P' está para P. Acontece quando eu faço isso, veja, eu estou pegando esse lado sem me preocupar com o sinal, né? Porque eu estou pegando uma medida, um tamanho, é o tamanho I, tamanho da imagem, tá? Só que o tamanho da imagem pode ser positivo ou negativo. Então, na verdade, o que eu estou pegando aqui é o módulo do I, ou seja, o I sem sinal, tá? Então, o I sem sinal, né, olha lá, o I sem sinal dividido pelo O é igual ao P' dividido pelo P. Ok? Muito bem. Só que agora vamos observar o seguinte. Observe, gente, que o I ele é negativo. Por quê? Porque a imagem ela é invertida. Ó. Se o I é negativo, quando eu fizer essa continha aqui, vai dar um valor negativo. Tá? E essa continha vai dar negativo. Logo aqui também tem que dar negativo. Então, na realidade, o I, olha lá, vamos fazer o seguinte, o I dividido pelo O, na realidade, vai dar menos P' sobre P. Esta relação é uma relação extremamente importante. Tá? Olha lá. Por quê? Bom, esse I, vamos dar uma interpretada nisso aqui primeiro. Quem é o I? É o tamanho da imagem. Quem é o O? É o tamanho do objeto. Então, quando eu calculo I sobre O, o que eu estou calculando? Eu estou calculando qual é o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto. Ou seja, se a imagem é 2 centímetros e o objeto é 4, significa 2 dividido por 4 dá meio. Quer dizer que a imagem tem metade do tamanho do objeto. E mais, observe, tem metade do tamanho do objeto, aqui daria menos meio. Significa metade do tamanho do objeto e é invertido. Quer dizer, deu negativo, tá? Então, isto aqui que me indica o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto é chamado de aumento linear da imagem em relação ao objeto. E nós simbolizamos pela letra A. Então, nós definimos o A, que é o aumento linear, como sendo a divisão do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, considerando o sinal. Então, veja, eu não botei módulo aqui. Por quê? Porque se é positivo, entra positivo. Ou seja, se ela é direita, o I é positivo, entra positivo. Mas se o I for invertido, vai ser negativo, vai entrar negativo. Aí vai dar um A negativo, sem problema nenhum. Tá? Ou eu posso também calcular esse A. Olha lá, como A é igual a I sobre O, eu posso calcular fazendo menos P' sobre P. Tá? Então eu tenho aqui, gente, duas relações. As duas primeiras relaçõezinhas que nós deduzimos para vocês, veja que é uma dedução simples e é bem fácil. Nada mais é do que uma semelhança de triângulos, que foi de onde nós tiramos. Tá? Então, quem é este A? Este A... Olha lá. Quem é o A? O A é o aumento linear da imagem em relação ao objeto. Então, quem é o A? O A é o aumento linear da imagem em relação ao objeto. Perfeito? Então tá aqui, aí está a definição, a dedução das duas expressõezinhas para aumento linear. É uma dedução importante, importante no sentido de você saber de onde vieram essas relações matemáticas, e importante no sentido de você entender quem é o A, quem é o I, quem é o O sinal, porquê do sinal e tudo mais. E entender, inclusive, que você pode usar qualquer uma das duas fórmulas para poder resolver os seus problemas, tá? Dependendo do que o problema te der, é o que você vai usar. Perfeito? Então aí está, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Perfeito? E agora eu vou continuar, só que eu vou continuar num próximo vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou usar isto aqui
para deduzir uma das equações mais usadas na resolução de problema de espelho esférico, que é a equação de Gauss. Perfeito? Então agora, estude direitinho isso aqui, procure entender direitinho o que está acontecendo, o que eu acabei de falar para vocês, para a gente poder seguir em frente de uma maneira bem tranquila, bem legal, podendo entender as equações, guardar as equações, para na hora de resolver os problemas termos tranquilidade. Tudo bem, gente? Um abraço, até daqui a pouco.